A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Jantar romântico, 110 pontos. Pintar a casa juntos, 300 pontos. Você vai fazer o que com tanto ponto, Nanda? Trocar. Eu? Não, o sofá. Coopera, o programa de fidelidade do Sicoob com shopping virtual, trocas incríveis e pontos que valem mais. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e com o Gabriel para a gente falar um pouco para vocês de podas. Como a gente sempre fala, a poda não pode passar no mês de agosto, principalmente se a gente for pensar em safra zero, né? Então, começando agora a época de podas, o que o produtor tem que ficar mais atento, Gabriel? Olha, Alexandre, a primeira coisa é o produtor adiantar a sua varrição, né, terminar a sua colheita o mais rápido possível e entrar já cortando essas lavouras agora o mais rápido possível. Porque a gente sabe, a gente tem vários ensaios que mostram que quanto mais cedo a poda for realizada após a colheita, melhor os resultados lá de produtividade, né, no ano seguinte. Com certeza, Gabriel. E assim, aí a gente sempre vem falando muito a respeito de poda, o quanto antes melhor. E muita gente já falou, mas como que eu vou podar em julho, se em julho eu ainda estou colhendo? A minha região é tardia. Igual nós estamos falando aqui, o mais rápido possível. Tem regiões que o mais rápido possível é julho, que é o caso nosso, do sul de Minas quente, ali nas margens de Furnas. É possível podar mais cedo. Nós já estamos com a maioria das lavouras esqueletadas, decotadas, esqueletadas, né? Mas nós temos aí um sul de Minas frio, nós temos locais muito frios que essa poda vai ter que ser lá para final de agosto, talvez até início de setembro. Sim, a gente tem visto, né, que apesar do pessoal não conseguir fazer, né, a gente sabe que tem que adiantar. Mas devido à maturação e o atraso da colheita, a gente sabe que o pessoal tem a dificuldade. Principalmente aqui nessa região do sul de Minas. Mais frio e na Mantiqueira também. E assim, né, Gabriel, o que acontece? De repente, é o sul de Minas mais frio, né? De repente, o que o produtor pode fazer? Ele pode entrar com um maturador, né? Ele pode entrar com um maturador para aqueles talhões que já estão previamente programados para serem esqueletados, que estão no sistema de safra zero, ou que não estão no sistema de safra zero, mas que já estão programados para serem esqueletados, entra com o maturador, colhe mais cedo, varre mais cedo, depois continua a colheita e varrição nos outros talhões que não serão podados. Então, isso é uma realidade e a gente sabe que isso está muito ligado a planejamento. Né? Você definir os talhões que vão ser cortados mais cedo, né? E fazer essas medidas para que a colheita avance mais rápido, a varrição avance mais rápido e, consequentemente, as podas venham mais cedo. E assim, só dando uma ideia, né? Só dando uma ideia pro produtor, pro pessoal que nos assiste, no experimento nosso aqui da Fundação Pro Café, né, conduzido pelo Gabriel, um outro foi conduzido por mim, veio lá do Gustavo Renault, lá do passado. Então, assim, experimento que nós temos desde 2006, 2005, né? Aqui na Fazenda Experimental, repetido por vários anos. Em média, uma lavoura podada julho, agosto, ela vai dar em torno de 90 sacas por hectare nos nossos experimentos, né? A lavoura que já vai para setembro, ela já dá ali 60 sacos por hectare. A de outubro já vai para 40 sacos por hectare. Então, assim, podou lá em setembro, nossa, colhi 60, tá bom, ok.
Mas 90 é melhor, né, gente? Podia ser melhor, né? Essa diferença de 20, 30 sacos por hectare aí por conta de um mês e meio, hoje, gente, eles pagam muita conta, né? E tem uma coisa que o produtor, às vezes, ele peca porque ele não quer fazer duas atividades ao mesmo tempo, a colheita e a poda. Isso. Muitas vezes ele fica esperando terminar a colheita para começar a podar as lavouras. Isso aí eu acho que tem que mudar um pouco esse pensamento e conseguir fazer as duas operações simultaneamente, né? Que aí você consegue caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. E sabe quando o produtor às vezes aí cai na realidade? Quando você chega para ele, vai podar 3 talhões, por exemplo. Você chega e fala, não, esse aqui você faz agora na época certa. Você dá uma paradinha na tua máquina se for preciso de colheita, faz a varrição, depois você vai conseguindo organizar com os tratores que ele tem. Aí a hora que ele vê a diferença para que ele podou lá no final de setembro e tudo, ele fala, opa, deixa eu começar a organizar a casa para fazer isso antecipado. Aluga. Eu não consigo fazer? Aluga. Sim. Entendeu? Assim, ainda mais para pessoa que não tem um volume muito grande de café, às vezes não justifica ele ter um equipamento para fazer poucos hectares. Então, essa prestação de serviço é um negócio que ajuda muito. A gente já vai batendo tudo, né? Não, gente, o negócio é o seguinte, minha área é muito pequena. A minha área é muito pequena e eu não vou conseguir uma pessoa para ir lá prestar serviço para mim em 5 hectares. Beleza, faz na mão. Sim. Faz na mão. Arruma um cara com uma maquininha, paga caro para ele e faz na mão. Paga preço de colheita para ele e faz na mão. Você pode ter certeza que esse serviço dele sai muito de graça. Sai barato. Com aumento de produtividade. Sai barato, sim. Né? Então, assim, nós estamos dando criando estratégias, né, para o produtor conseguir melhorar a sua produtividade aí ao longo do tempo com as podas. Isso daí do produtor achar o caminho, porque muitas vezes o produtor não quer achar o caminho, né, Gabriel? Aí, por exemplo, tem um produtor... É mais fácil reclamar, falar que não dá do que, tem um produtor que criar eu assisto, estratégia. Vou dar o exemplo desse produtor que eu assisto. Ele tem a colheitadeira, ele tem a esqueletadeira, decotadeira e ele tem a máquina para varrer. A gente precisava colher, ele não é um produtor pequeno, ou seja, então demanda uma logística. O que ele fez? Ele, com a máquina de varrer dele parada, ele alugou um prestador de serviço para os talhões que iam ser podados. Então, enquanto ele estava colhendo e fazendo as coisas dele, esse prestador de serviço estava varrendo, terminou, ele tirou um trator, aí ele tirou um dele para poder fazer o esqueletamento, já deixou tudo pronto, dispensou o prestador de serviço da varrição e agora ele vai varrer o resto da fazenda inteira com a máquina dele. Mas o que é? Ele achou o caminho. Achou o caminho. É achar o caminho e saber que para achar o caminho, às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas teu retorno é muito maior lá na frente. É isso aí. O pessoal tem que entender que o fazer na hora certa, a resposta é muito positiva. Muito positiva. Né? Então, às vezes, o mais caro um pouquinho ali, mas na hora certa resolve e compensa muito. Gabriel, e aí vão começar as dúvidas quando a gente fala de safra zero. Que altura que eu corto? Qual é a distância do pé? Porque a época já ficou muito claro para o pessoal, né? Se for para podar de meados de setembro para frente, é melhor não podar. Deixa quieto e planeja para frente. Sim. Mas aí vem altura, distância. Bom, Xande, com relação à altura, vai depender de muitos fatores, né? Do espaçamento da lavoura, se é uma lavoura mais aberta, se é uma lavoura mais adensada. Vai depender da variedade, se é uma variedade de porte alto, se é uma variedade de porte baixo, principalmente, né? E vai depender do estado da lavoura na hora que ela vai ser podada. Ou seja, né, Gabriel? Impossível nós darmos a altura ideal. Eu acho muito difícil a gente afirmar assim, mas a gente tem que ter na cabeça que a gente tem que aproveitar a altura da planta, quando possível. Né? A gente precisa tomar cuidado para não abaixar demais, porque senão depois a gente reverter essa situação é muito complicado, as lavouras demoram para conseguir a altura novamente. Não é à toa que na pós-graduação fica de 1h30 da tarde a 9h30 da noite falando sobre poda, né, Gabriel? É muita informação que tem. Porque é muita informação. E assim, são muitos
casos diferentes. Tem muito si, Tem né? muito, Tem muito si ali no meio. É muito si. E não existe a receita de bolo. Ó, poda assim vai dar certo. Não. Você chega numa propriedade, você olha para um talhão, você é de um jeito, você olha para o outro, é do outro. Às vezes um talhão, isso daí é importante que você falou, né, Gabriel, de aproveitar o tamanho. Um talhão que você fala assim, nossa, esse talhão já está numa idade, poderia estar indo podando. Quando vê ele está pequeno, você fala assim, não, eu vou ter que conduzir esse talhão mais um tempo para ganhar vigor, para ganhar altura, para ir. Por quê? Lavoura depauperada, que o pessoal quer chegar e podar. Ô, Xande, o que é um negócio que nós aprendemos aí no curto prazo, vamos dizer, de poucos anos para cá? É que porte baixo não é sempre que demanda decote. Às vezes você vai esqueletar e não vai decotar. Porte baixo não é sempre que demanda decote. Isso é um negócio que nós aprendemos de poucos anos para cá, porque a gente sempre vinha decotando os portes baixos. E nós observamos, né, Gabriel, que tem... Assim, só um adendo com relação a isso, pensando em lavouras mecanizadas, né? Mecanizadas. Agora, quando você vai pensar em lavoura manual, em lavoura de montanha, aí você já tem que equalizar mais a altura, né? E vir decotando ela mais frequentemente. Uma lavoura de montanha, ela é mais adensada, ela é mais fechada. Sim, Aí você não tem como aproveitar tanto essa altura. Porque precisa de insolação, precisa entrar a luz, com né? Com certeza. Voltamos ao ponto. Não tem receita para você, não tem receita certa. É isso aí. Gabriel, o que você pode falar para a gente com relação àquela lavoura que sofreu dano, então perdeu o ramo lateral e esqueletou a condução desse broto ladrão? Bom, Xande, condução de broto também é um negócio muito polêmico, mas a gente já sabe, já viu que é muito importante e que precisa ser feito. Qual o volume de broto que eu vou tirar? Ou qual o volume de broto que eu vou deixar? Também é um negócio que depende do stand, depende da variedade, depende da situação da lavoura. Mas os experimentos que a gente tem que mais produz, em torno de 5 a 7 mil hastes produtivos por hectare, né? Tanto para manual quanto para mecanizado. Então esse é um parâmetro aí que a gente vai ter. Se a gente tem uma lavoura que tem 3.500 plantas por hectare, eu vou conduzir ela com 2 brotos, né? E ela vai legal. Se ela já tem 5.000 plantas por hectare, aí eu já tenho que tirar mais, né? Pra gente ficar dentro desse parâmetro aí que você vai tentar deixar um broto, acaba escapando num lugar, fica 2, no outro fica 1. Isso, e aí você vai equilibrando aí dentro dessa quantidade de hastes aí que você falou. Esse é o padrão que todos os ensaios, né, que já antigos mostram que esse é o stand ideal. A lavoura perdeu muita saia. Um negócio que eu já fiz, já errei demais da conta. Já errei algumas vezes na minha vida. Você fica naquele negócio de não querer recepar. Eu não quero recepar. Você fica naquele negócio de não querer recepar. Aí você faz 2 ciclos de safra zero e descobre que você vai ter que recepar. Se você tivesse lá atrás, você já tinha ganhado tempo e dinheiro com aquilo. Porque aquele negócio, você deixar a planta sem saia. Vou conduzir 2, 3 brotos ali, aí o broto cresce, você castra o broto ali para ele encher. Gente... E é um custo alto isso, não é barato fazer isso. Eu não cometo esse erro mais não. Você tem que acho que uma recepa bem feita é melhor que um esqueletamento mal feito. Não tem dúvida não. Isso aí também já é. E assim, o produtor sempre tem aquela ideia. Se eu vou recepar, é melhor eu renovar. Depende. Na maioria das vezes, se tiver o stand for bom, a variedade é boa. A variedade é boa, não tem nem conversa. Recepa. Até um caso que nós citamos hoje lá na nossa conversa, lá no Procafé. Um caso que nós citamos hoje. Eu, por causa da geada, recepei uma lavoura minha, 1996. Falei, nossa, recepar a lavoura 96, isso é por conta de geada, desespero, e não estava esperando, não tinha muda, mas o certo era renovar. Agora, 2 anos depois, mas essa lavoura tá num vigor, tá numa beleza, uma lavoura 96, que eu achava que ela não ia dar nada, que assim, nada de bom, de tão bom, eu achei que ia tirar 2, 3 safras nela. A lavoura virou um espetáculo, um show. Então, assim,
Recepa, gente, é uma poda que nós temos que olhar ela com mais carinho. O que nós não podemos ter na recepa, né, Gabriel, é o que muitas vezes o pessoal faz, que é, eu planto uma lavoura, não desbrota, esqueço dela, depois a primeira poda que já é recepa. Ela não entra para o safra zero, ela entra para recepa, né? A gente tem que pensar que a recepa, no caso aqui, nós estamos falando de uma recepa de uma lavoura boa. É o último ponto, né? É o último ponto, né? É o último recurso, né? Nesse caso aí, nem recepa cabe mais. Aí seria renovação. É igual você falar que você vai recepar uma lavoura de 4 por 1,5, antiga. Não, vamos arrancar e vamos realinhar, reordenar, que aí é o caminho. Agora, se eu tenho stand, o alinhamento é bom, o terreno é bom, né? O vigor da brotação de uma recepa é muito maior do que o vigor de uma mudinha lá e o cuidado que você tem que ter com ela para você poder formar ela novamente. O custo é muito menor. Muito menor. Muito mais fácil. Sim. Gabriel, mais alguma coisa que o produtor tem que ficar atento quando a gente fala de poda? Xande, eu acho que, assim, a grosso modo, é isso que a gente conversou aqui para o pessoal agilizar, né? Adiantar o máximo possível, porque esses 15 dias agora, 15 a 30 dias agora, faz muita diferença lá na frente. E assim, alguma dúvida que o produtor tiver, coloca nos comentários aí pra gente, que é um... Que aí depois a gente grava respondendo as perguntas poder, aqui, né, pra gente tá respondendo o produtor aí, colocando num podcast especial para isso, para responder dúvidas que a gente sempre sobre tem. Sobre as podas. Né? Não, sobre tudo a gente sempre pode ser em todos, mas nesse de podas específico. Sim. Então, Gabriel, valeu, obrigado, Alisson, valeu. Pessoal, semana que vem tem mais. Até a próxima. Falou. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.